Vamos entrar em um momento muito precioso do nosso seminário. Para muitos, a parte mais interessante, pois é nessa parte que estamos vivendo agora, justamente nos dias dos sinais que antecedem o arrebatamento. Vamos ver coisas fantásticas e tremendas que estão acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Vamos ver como estará a igreja e como estará o mundo nos dias que antecedem o arrebatamento. É preciso temor a Deus e responsabilidade para não transformar meras especulações em falsas profecias que assustam as pessoas e, quando não se cumprem, acabam gerando descrédito, até mesmo para com as profecias verdadeiras. Tem muita coisa que a Bíblia não diz, mas algumas pessoas dizem que a Bíblia diz. Por isso, vamos nos apegar ao que realmente a Bíblia diz. Quais são os sinais que antecedem o arrebatamento? Vamos com muita precisão analisar bem esse tema. Existem muitas especulações sobre isso. Já se ouviu muitas besteiras sobre fim do mundo e volta de Jesus. Já ouvimos dizer que o código de barras era a marca da besta, que a internet era a marca da besta, que o Papa tal era o anticristo, ou que tal pessoa era o anticristo, e até mesmo igrejas que tentaram marcar a data da vinda de Jesus. Todos esses erros poderiam ser evitados se observassem melhor a palavra de Deus e pedissem o discernimento do Espírito Santo. É preciso ter responsabilidade com a palavra de Deus e não querer usar fatos para chamar atenção para si ou para promover determinada igreja ou doutrina. Todo cuidado com revelações, visões, sonhos e profecias e etc. é pouco. Todos os sinais devem partir da Bíblia para nós e não o contrário. Toda denominação que tenta transformar a salvação em um monopólio exclusivamente seu está cometendo um erro e fadada a se transformar em uma seita. Porque quem salva não é a igreja tal ou a doutrina tal, mas unicamente Jesus através do seu sacrifício na cruz. Gerações após geração ouviram rumores acerca do fim do mundo. Haverá o fim do mundo? Sim, mas isso só se dará daqui a muito tempo. Primeiro, ainda falta Jesus arrebatar a sua igreja. Depois do arrebatamento, ainda tem 7 anos de tribulação na terra. E depois, ainda tem os 1000 anos em que Jesus reinará nessa terra. E no fim dos 1000 anos acontecerá o juízo final. E após, aí sim, esse mundo será destruído e refeito novamente. Mas vamos ver, a partir de agora, todo o caminho que será percorrido até chegar nesse fim. O arrebatamento é o próximo evento profético no calendário de Deus. Mas, enquanto o arrebatamento não acontece, a vida continua e precisamos nos preparar para todos os acontecimentos descritos na Bíblia, os chamados dias finais que antecedem a vinda de Jesus. Vamos ver como eles serão. É importante sabermos que arrebatamento da igreja é uma coisa e a segunda vinda de Jesus é outra. São eventos separados por 7 anos. Os sinais que Jesus falou em Mateus 24 acontecerão depois do arrebatamento
indicando a proximidade da segunda vinda. Nós vamos começar a vê-los. Eles estão chegando, mas se manifestarão com força e para valer depois do arrebatamento. Quais são esses sinais? Os discípulos perguntaram a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao 14. Essa pergunta é: quando será a sua volta gloriosa sobre a terra para implantar o reino milenar? Então, os sinais indicam a segunda vinda e não o arrebatamento. Mas e os sinais que já estão acontecendo em nossos dias? O que está existindo em nossos dias são os pré-sinais, mostrando que o mundo está pronto para, a qualquer momento, a partir do arrebatamento, todos os sinais prescritos na Bíblia acontecerem. O grande sinal que será dado para que os sinais comecem a acontecer é o arrebatamento da igreja. Jesus disse: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Jesus deixou bem claro: ninguém sabe o dia nem a hora. Ele não disse que não saberíamos a época. Ele mesmo fez questão de mostrar a época nos versículos 32 e 33 de Mateus 24. Ele disse: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saiba que ele está próximo, mesmo às portas. Jeremias capítulo 8, versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grol e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Todas as vezes que Israel foi expulso da sua terra, Deus mostrou a data do seu retorno. Israel foi para o cativeiro no Egito. Deus declarou a data do retorno em Gênesis 15. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Cativeiro babilônico. Deus declarou a data da volta. Daniel capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. No ano 70 da era cristã, Israel foi expulso da sua terra de novo. E Deus já havia mais uma vez mostrado a data do retorno. Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Vamos encontrar a data escondida aqui nesse versículo. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Observe o que está em vermelho. Depois de 2 dias, ou seja, depois de 2000 anos. É isso mesmo. Israel foi expulso da sua terra no ano 70 da era cristã e só voltou agora, em 1948,
aproximadamente 2000 anos depois. Depois de 2 dias é o terceiro, e no terceiro nos ressuscitará. Lembra do vale de ossos secos, de Ezequiel 37? Ele se cumpre aqui. Israel crerá em Jesus e voltará a ter vida. Quando? No início do terceiro dia ou milênio. Antes de Jesus, 4.000 anos. De Jesus até hoje, 2.000 anos, que é igual a 6.000 anos. Quando começar a dispensação do milênio, será o terceiro dia mencionado aqui em Oséias 6, versículo 2. Israel de volta à sua terra é um sinal de que cada nação está tomando o seu lugar no palco. A peça ainda não começou, mas os personagens começam a se posicionar. Isto vale para Israel, vale para a Europa, que já esboça uma volta à unidade do antigo Império Romano, vale para os países árabes, Rússia e etc. Jesus mandou ficar atento aos sinais, mas nós insistimos em ignorá-los. Os pré-sinais que esporadicamente acontecem, nos dando a entender que os sinais vão culminar após o arrebatamento, são eles: falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, assassinatos dos cristãos e etc. Durante a grande tribulação, os homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas capítulo 21, versículo 26. Abandono da fé genuína em Deus e em sua palavra, e a trocarão por filosofias humanas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Sempre existiu, desde o tempo dos apóstolos, mas está crescendo muito nesses dias finais. Acabamos de ver 3 profecias onde Deus marcou a data do retorno de Israel para sua terra. Após a escravidão no Egito, após o cativeiro babilônico e após a diáspora, que iniciou no ano 70 e terminou com os judeus voltando para sua terra em 1948. Jesus disse que quando acontecesse esse último retorno de Israel para sua terra, ele estaria às portas para retornar e não passaria essa geração. Vamos continuar vendo relatos bíblicos que mostram a proximidade da vinda de Jesus e, por último, vamos ver mais detalhadamente sobre a volta de Israel para a sua terra. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Vamos voltar para os sinais de Mateus, capítulo 24. O evangelho ser pregado em todo o mundo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 14. O arrebatamento só poderá acontecer depois que o evangelho for pregado em todo o mundo? É comum ouvir pessoas dizerem que Jesus não voltará por agora, porque o evangelho ainda não foi pregado em todo o mundo. Tal afirmação está errada, pois nós não estamos pregando o evangelho do reino, mas o evangelho da graça. O evangelho do reino, milênio, será pregado durante os 7 anos da grande tribulação. A igreja prega o evangelho da graça e não do reino. Jesus pode sim voltar a qualquer momento. Veja que o versículo diz categoricamente: e este evangelho do reino. Então, não estamos pregando este evangelho do reino, mas o evangelho da graça.
Quando é que o Evangelho será pregado em todo o mundo para cumprir o que Jesus disse em Mateus 24:14? A resposta está aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, onde diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de águas. Esse versículo, essa passagem, está dentro do período da grande tribulação. Então é justamente no período da grande tribulação em que o evangelho será pregado a todo mundo em testemunho. E então, logo após, virá o fim. Por que os anjos vão pregar nesse período? Veja bem, durante a grande tribulação, as pessoas que não subiram no arrebatamento, mas se converteram depois, estarão proibidas de pregar, estarão sendo perseguidas e mortas por causa do nome de Jesus. As duas testemunhas só pregarão por um tempo, e os 144.000 também será só por um tempo. Então, na ausência de quem pregue, os anjos cumprirão tal missão para que se cumpra a palavra de que o evangelho seria pregado para todos os povos. O bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma ótima deixa do próprio Jesus sobre a sua vinda. Vamos extrair a parte escatológica dela. Vamos para a passagem bíblica. Lucas 10, do 33 ao 35, está escrito: Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O bom samaritano deixou dinheiro para 2 dias, porque no terceiro ele voltaria. Quem é o verdadeiro bom samaritano? É Jesus. E em qual dia que o bom samaritano volta? No terceiro. E para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E já fazem quanto tempo que Jesus foi para o céu? 2000 anos ou 2 dias. Está chegando o terceiro 1000 ano ou o terceiro dia em que ele volta. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Não está aqui, mas ressuscitou. Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 6, está esse texto que nós lemos. Como tudo na Bíblia está de alguma maneira interligado, a ressurreição de Jesus também faz menção à sua vinda. Jesus ressuscitou nas primeiras horas do terceiro dia. Podemos deduzir que ele voltará nos primeiros anos do terceiro milênio. Isso mesmo, estamos entrando no terceiro milênio, após a sua ressurreição e ida para o céu. A maior prova da existência de Deus é Israel. E o maior sinal da volta de Jesus também é Israel. Em Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao 35, está o texto mais extraordinário sobre Israel, mostrando a proximidade da volta de Jesus. Está escrito assim: Jesus disse: Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas,
sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O maior de todos os sinais é a nação de Israel. Jesus deixou bem claro: ninguém sabe o dia nem a hora. Ele não disse que não saberíamos a época. Ele mesmo fez questão de mostrar a época. Nos versículos 32 e 33 de Mateus 24, ele disse: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. A figueira aqui na parábola é Israel. Como em toda a Bíblia, Israel é representado pela figueira. Nesse texto, Jesus estava falando que quando Israel, a figueira, brotasse, ele, Jesus, estaria às portas para voltar. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948, quando a Organização das Nações Unidas reconheceram o Estado de Israel como nação, ou seja, a figueira brotou. O start para a vinda de Jesus foi dado nessa data, quando Israel voltou a ser nação. Outra versão atualizada da Bíblia narra esse mesmo texto de Mateus 24, 32 a 35, da seguinte maneira: aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito. Primeiro pela palavra e segundo por todos os acontecimentos à nossa volta, podemos dizer que Jesus está às portas para voltar. Maranata! Você sabe qual foi a última profecia da Bíblia que se cumpriu? Vamos vê-la agora. Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Isaías capítulo 66, versículo 8. A figueira brotou. Israel foi conhecido como nação no dia 14 de maio de 1948 pela ONU. Essa foi a última profecia da Bíblia que se cumpriu. Israel voltando a ser nação. Uma terra nascendo em um só dia. Nascendo uma nação de uma só vez. Não falta mais nenhuma profecia para se cumprir antes do arrebatamento. O próximo evento no calendário profético de Deus é o arrebatamento. Acabamos de ver Jesus falando que quando Israel, a figueira, brotasse, ele estaria às portas para voltar. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948, quando as Nações Unidas reconheceram o Estado de Israel como nação. A figueira brotou. Está muito perto, está mais perto do que nós podemos imaginar a volta de Jesus. Você está vendo a capa da revista Veja de maio de 1948, comentando em sua reportagem o ressurgimento do Estado de Israel, ou seja, a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. O extermínio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial deixou o mundo perplexo. Temos fotos, vídeos e documentários mostrando cenas fortíssimas de judeus extremamente magros, alguns ainda vivos, outros já mortos, sendo enterrados em grandes valas. Um sofrimento quase indizível. Por que o povo judeu sofreu tanto assim? Por causa da sua rebeldia. Israel sempre foi um povo rebelde. Se eles obedecessem a Deus, seriam o povo mais abençoado da terra. Mas, como escolheram se rebelar contra Deus,
isso traz os terríveis sofrimentos que vemos. Lembra que Pilatos perguntou aos judeus: o que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, do 20 ao 26. Pilatos então lava as mãos e os judeus aceitam a responsabilidade pela crucificação de Jesus. Talvez isso explique o sofrimento do povo judeu. Mais uma vez, a profecia de Jesus de que Israel seria espalhado e perseguido em todo o mundo se cumpriu. Está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 24: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O cumprimento da profecia é fantástico. O Império Turco Otomano estava em posse das terras que um dia pertenceram a Israel. Mas com a derrota na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra conquista esse território e consente em devolvê-lo aos seus verdadeiros donos, os judeus. E em 14 de maio de 1948, a ONU aprova a resolução devolvendo a Israel uma parte do seu território e o reconhecendo como nação. Pronto, nasceu uma nação em um só dia, 14 de maio de 1948, e a profecia de Isaías 66, versículo 8, se cumpriu. Quem são estes que como nuvens vêm voando e como pombas às suas janelas? Isaías capítulo 60, versículo 8. Lembra que falamos anteriormente sobre o cumprimento dessa profecia dita há 2.700 anos atrás, em que Isaías viu o povo judeu voltando para sua terra de avião e ele teve dificuldades para descrever um avião naquela época, que não existia tecnologia alguma? Ele disse pessoas voando como nuvens, como pombas, e olhando pelas janelas. A melhor descrição que ele pôde dar naquela época para descrever pessoas andando de avião. Até ele não deve ter entendido nada do que viu. Mas veja só o cumprimento dessa profecia na íntegra. Desde que Israel voltou a ser nação, judeus de todas as partes do mundo têm voltado para Israel. E sabe como eles têm voltado? De avião, voando entre as nuvens, como pombas e olhando pelas janelas. Veja esse banner a seguir. Esse é um banner do governo de Israel. Ele diz que neste ano o número de judeus fazendo retorno para Israel aumentou 21% em relação a todos os outros. O Eterno está cumprindo a sua palavra. Não fique desapercebido disto. A profecia é forte, é como um imã que atrai todas as coisas para o seu cumprimento. Esse banner é oficial do governo de Israel. E veja que fantástico! É o cumprimento de duas profecias, mostrando de forma escancarada a proximidade da vinda de Jesus. Isaías viu o povo andando de avião e perguntou: quem são esses que vêm voando como pombos à sua janela? Ele estava profetizando a volta do povo de Israel para a sua terra. E ele os viu voltando justamente de avião. E o banner do governo é justamente isso: o povo judeu voltando para a sua terra de avião, como você pode ver no fundo da imagem, uma foto tirada de judeus descendo em Israel, vindo de todas as partes do mundo de avião. Isaías diz: quem são estes que vêm? Vêm para onde? Para Israel. Quando Isaías profetizou isso, ele estava em Israel. Então ele disse: quem são estes que vêm para Israel? Essa profecia, juntamente com a resolução da ONU de 1948,
formam a última profecia da Bíblia, o nascimento de uma nação. E para ter uma nação é preciso de uma terra, um povo, uma língua e leis. A terra lhes foi devolvida, o povo está sendo formado, a língua hebraica está sendo falada, as leis estão sendo implantadas. E assim, Israel já é uma nação forte, a figueira já brotou e os seus ramos estão verdes. E com isso podemos dizer: Jesus está voltando.